a salvação por Cristo Jesus na sua obra, né? Então, eles acabaram caindo na mesma coisa. No entanto, hoje, você vê que dentro desse sistema agora, que passou a existir em 1520 e pouco, nós vemos que dentro desse sistema também, se perguntar lá sobre salvação, eles falam, não, salvação em Jesus Cristo, nós não temos imagens. Em Maria, não, até falam mal de Maria também, errado, né, de uma forma errônea, e fala mal dos ídolos, falam não sei o quê, mas na hora que você aperta o parafuso, né, uma apertada assim no parafuso, você vê que o fundo lá, né, a base, é a mesma. Você crê no Senhor Jesus como seu Salvador? Sim, eu creio. Você tem certeza da salvação? Sim, eu creio. Tenho certeza, sim. Mas por que você tem certeza? Porque eu estou firme, eu sou fiel até a morte. Vou perseverar até o fim. Enfim, todas aquelas linguagens que existem dentro desse sistema, que é a mesma coisa. Um faz obra lá que é dar sopa para o pobre, acha que vai ser salvo por isso, e você está achando que você, por sua perseverança, você vai ser salvo também. Na verdade, isso é um erro. Por isso que ele está falando aí, tens nome de que vives e está morto, porque virou o mesmo sistema. Colocaram um homem lá intermediário. Era o padre, né? Vamos dizer, lá no seu outro sistema, era o padre, os bispos, sei lá quem for lá, eles eram e são até hoje, né? Os intermediários entre Deus e os homens. É eles que são os intermediários. E eles fizeram a mesma coisa. Eu falei, tiraram o padre, o bispo, sei lá o quê, os cardeais, e colocaram seus pastores, que são intermediários também. Que diferença faz, irmão? Só porque fala coisa mais diferente, só porque fala coisas diferentes de lá, o sistema é o mesmo. O sistema é o mesmo. As obras diferenciam. Por isso que o senhor falou, conheço as tuas obras. As obras são diferentes, mas o sistema é o mesmo. Então, quando nós temos que julgar as coisas, segundo a palavra de Deus, nós temos que julgar o sistema, e não somente as obras. Não é verdade? Não somente as obras, tem que julgar o sistema. Por isso que o senhor disse aí, tens nome de que vives e está morto. Então, houve dois pontos nesse tempo aí, que eu tenho certeza absoluta que foi a obra do Espírito Santo. É uma obra do Senhor, né? Foi uma obra do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, que pegou essas pessoas aí, esses irmãos, e fortaleceu eles mesmo, né? Deu um tranco neles, assim, para que eles fizessem isso aí. Isso foi maravilhoso. Para mim, isso aí foi maravilhoso, né? Esse empurrão do Espírito Santo de poder tomar uma frente contra tudo aquilo que estava acontecendo, porque fazia 1000 anos, gente, que estava aquele negócio lá não sair do lugar, cada vez de mal a pior. Então, eles fizeram algo, vamos parar com isso aí, vamos, né, que foi a reforma. Então, a reforma é um movimento do Espírito Santo. Agora, a outra parte que recebeu um outro nome que eu falei, protestantismo, essa é a parte humana. A reforma é algo do Espírito Santo. O protestantismo é algo do homem, né, que usou esse movimento que estava acontecendo, que o Senhor estava fazendo aquilo, para abraçar com os braços humanos para fazer a coisa. Por isso que caiu no mesmo laço, vamos chamar assim, entendeu? Por isso que trocou 6 por meia dúzia. Porque se eles tivessem realmente dado voz, né, dado ouvidos à voz do Espírito Santo e submissão, eles teriam ido mais longe. Tenho certeza, né, que eles teriam ido mais longe, como aconteceu com a próxima igreja, que chama-se Filadélfia. Eles foram mais longe. Né? Não quero me adiantar, né? Mas Filadélfia, eles foram mais longe. O que aconteceu?
se apartaram do sistema, reconhecendo neles mesmos o erro, não nos outros. Entendeu? Não julgaram os outros, julgaram eles mesmos. Isso aí, se o senhor permitir, na hora que chegar lá, nós vamos ver que o princípio do julgamento não é nos outros, é em nós mesmos. Não adianta nada você fazer como foi feito lá. Eu não estou dizendo que não deve ser julgado, não é isso. Mas não adianta nada você fazer uma lista. Ó, vocês fazem isso, então eu vou sair daí. Sem julgar primeiramente você mesmo, porque você está lá dentro, gente. Não é verdade? Você está lá dentro, você é culpado, tanto quanto eles. O que você estava fazendo lá dentro? Então você tem que se apartar para o Senhor, não se apartar contra. O protestantismo, ele foi a obra humana, porque eles, nós não gostamos disso, então nós vamos separar e vamos fazer do nosso jeito. E daí? O que adianta? Né? Isso, o que adianta? Tira o padre, põe o pastor, põe o pastor maior, depois põe o mais não sei o quê, no fim faz o mesmo sistema de papado, né, vamos chamar assim. Existem as sedes dentro do sistema, porque ficou igual. É uma coisa. O clero e os leigos. O que o clero fala, o leigo escuta. Mesma coisa, mesma coisa. Só muda, falei outra vez, só mudam as obras. O sistema é o mesmo. Então, esse fato que aconteceu, embora falando outra vez, foi uma obra que o Espírito Santo promoveu? Sim. No entanto, nós temos aqui no nosso Apocalipse, capítulo 3, mais um movimento acontecendo, né? Aconteceu um movimento, agora aconteceu outro agora, que nós estamos vendo um quinto passo, né, na história do testemunho. Existiu isso? Foi o Espírito Santo que fez? Sim, fez. Só que o homem ainda estava fortemente no meio disso aí e acabou ficando essa coisa no mesmo degrau, somente mudando as atividades, mas dentro do mesmo sistema. Fizeram também, falando outra vez, só para lembrar isso, tá? Fizeram também os templos e chamaram que esses templos do quê? De igreja. A mesma coisa que o catolicismo fez. O catolicismo fez um templo e chamou a igreja de tal coisa, a igreja de Nossa Senhora da Assunção, a igreja de São Benedito, a igreja não sei do que. E né, desculpa eu estar falando desse jeito, porque eu estou falando da realidade que vai entender o que está escrito aqui, né? E assim Sardo também fez daí a igreja, daí veio a igreja batista, que foi uma das primeiras que existiu, na igreja batista, e depois veio, que era o Anabatista, né? E depois veio Batista, o Batista reformado, depois veio o protestantismo, no sentido dos protestantes levantar outros protestantes, né, que não quero ficar citando muito o nome aqui, mas houve vários deles que acabou virando denominação, que eram os metodistas, e assim vai. Tá? Eu não quero ficar citando o nome porque eu não quero ofender ninguém, sabe? Mas é o que aconteceu. É o que aconteceu. Então, não faz diferença, né, biblicamente, não faz diferença nenhuma em termos de sistema, o catolicismo e o protestantismo. A diferença estão nas suas obras, tá? As suas obras são diferentes, mas o sistema é o mesmo. Os dois estão o quê? Morto. Infelizmente, a palavra tem nome do que vive, mas está morto.